Mas, bom, Pedro, então, dito isto da nossa história como checkmate, estamos nos aproximando de um ano eleitoral, mas os bastidores já estão fervendo como se fosse já o ano eleitoral, né? No programa de hoje a gente vai tentar aqui pelo menos 2 acertos e 2 erros de cada desses 4 pré-candidatos que definimos aqui, que a gente enxerga que eles têm potencial de ser, que é o Eduardo Braide, o Orleans, Brandão, o Felipe Camarão e o Laércio Bonfim. Esses são os principais aí que estão na disputa pelo Palácio dos Leões. Vamos começar então pelo Eduardo Braide, que a gente já citou aí. Isso. Bom, a gente elencou aqui alguns itens e do Eduardo Braide, os acertos. Os acertos e os erros do Braide são os mesmos. Dependendo da intensidade que ele conseguir ali administrar isso, pode ser o erro, pode ser o acerto. O primeiro acerto do Braide é ele ficar calado quanto à sucessão. Por que isso é um acerto? Porque na perspectiva do eleitor é um acerto. Porque se ele desistir lá na frente, que ele trabalha muito com pesquisa, se ele desistir em maio, né, que é ali o tempo limite, abril, maio, né, de não ser candidato, não vai ficar feio para ele perante o eleitor, porque ele vai dizer, eu nunca disse que era candidato, então não desistir da disputa, né? Então esse é um acerto dele, que ele coloca ali, ele não se coloca como candidato, e ainda tem mais, se ele for candidato, ele ainda vai dizer, o povo que pediu que eu fosse, não é um desejo meu, nem é um desejo do meu grupo político. Então esse silêncio, ele traz um pouco desse mistério, né? E também que leva ao segundo acerto dele, que também pode ser um erro, né? Na perspectiva do eleitor é um acerto, e na perspectiva política pode ser um erro, que é a manutenção desse perfil outsider, né? Agora antes da gente passar... Sem selo, que ele não é, ele é da política. Pois é, claro, não, ele não é nada disso. Agora, antes da gente chegar diretamente nesse acerto e erro também, né? Porque são, como você acabou de falar, são duas vertentes aí. Dois pontos de vista, né? Dependendo de qual lado a gente está avaliando. Mas essa questão do ficar calado quanto à sua sucessão é bem perigoso. Isso. Porque isso aí é normalmente quem tem esse comportamento é quem fica em cima do muro. E não confia. Quem fica em cima do muro por vários motivos. Por não confiar. Por não confiar no seu próprio taco. Por não confiar nos outros. Por não confiar no seu grupo. No caso do Braide é pior, porque ele não tem grupo político. E é um campo muito perigoso. É uma área muito perigosa para um político ficar, que é em cima do muro. Uhum. O muro não é um lugar para político. Mas o Braide... talvez pela dificuldade que ele tem de relacionamento com os políticos, com a classe política, talvez ele se sinta mais confortável no muro. Sim. Só que, bom, aí você poderia me dizer assim, porque eu vou dizer o seguinte, não dá para você chegar muito longe em cima do muro. Bom, mas aí você me diz, o Braide chegou, prefeito de São Luís. Mais ou menos. Eu discordo um pouco, Matias. Não, aí não é nenhuma opinião que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma crítica, uma análise. É como se fosse uma réplica de alguém diante do que eu acabei de falar. O que o eleitor pensa. O que o eleitor estaria pensando. Não, mas tu tá errado, porque ele já chegou, ele é prefeito de São Luís. Mas tem um porém. Assim, isso é a imagem que ele sustenta. Que o povo o levou pra lá, mas é uma imagem falaciosa, é uma narrativa falaciosa. Por quê? Porque quando ele estava só com o povo, que ele estava só com o partido dele na época, o PMN, ele não chegou na prefeitura de São Luís. Ele conseguiu chegar na prefeitura de São Luís quando ele teve uma sustentação política, quando ele se uniu com um grupo político no primeiro turno, com alguns partidos, e principalmente no segundo turno, que o Neto Evangelista e o PDT o apoiaram para a segunda eleição. O Iglesias o apoiou, o Wellington do Curso apoiou, todos foram com Braide contra Duarte Júnior. Então, dizer que ele chegou sozinho na prefeitura, somente com o povo, é uma afirmação falaciosa, porque ele chegou com a política. No segundo mandato,
Ele também chegou com o grupo político, porque ele teve ali o apoio do Aloysio Mendes e do Kleber Verde, que esses dois partidos, republicanos e MDB, deram uma estrutura dele de tempo de televisão, tempo de rádio, e ele também é reeleito com a política, né? Ele chegou com a política, ele fez vários vereadores, ele tinha uma base ali, mais ou menos, na Câmara de Vereadores, que não foi reeleita, porque todos foram abandonados, mas pediram voto para Eduardo Braide. Então, ele está onde está por conta da política. Mas muito dos votos, a gente tem que concordar, não vieram dessa relação direta político-eleitor, né? Que é diferente se a gente for para o interior, é um cenário totalmente diferente. Saiu de São Luís, o cenário é outro. Essa relação que a gente fala que o Braide não tem, ela pesa muito, ela é muito exigida quando sai dos Estreitos dos Mosquitos, Bacabeira para frente. Essa relação exige muito, né? Ela influencia muito no resultado. Sim. Então é exatamente, talvez a gente não está falando aqui do ponto fraco e do ponto forte, está falando dos erros de cada um, mas talvez seja o ponto fraco, muito fraco, do Eduardo Braide. Sim. Mas como é um erro, a gente acaba puxando o ponto fraco, né? Isso. E a gente, com o Eduardo Braide, a gente pode até fazer, Matias, fazer o primeiro acerto e o primeiro erro, né? Porque como eles estão ligados, e a gente até já começou a falar desse erro. E esse erro dele, ficar calado quanto à sucessão, já teve o primeiro prejuízo, que foi o Aloysio Mendes, o Republicanos, partido grande, de já declarar apoio ao Orleans Brandão para a sucessão ao Palácio dos Leões. Então ele já perde por ficar calado. Se ele fica calado muito tempo, ele perde esse time da política e pode perder aliados. Os poucos, os que ele tem, ele pode sair perdendo, né? Porque o Aloysio, o Kleber Verde, o que eles enxergam? Eles enxergam assim: rapaz, o Braide, se ele for candidato, ele vai ter duas preocupações: se eleger e eleger o irmão a deputado federal. E nós que estamos no mandato, como que a gente vai ficar? Quem vai ajudar a gente a fazer nossa nominata, né? Porque a preocupação do clã Braide vai ser fazer uma nominata boa para eleger o Fernando Braide a deputado federal, né? E o Aloysio, já enxergando isso também, ele ali adentra, né? Consolida a parceria dele que ele tem com a Iracema Vale, uma parceria de muito tempo, e que agora eles vão poder pedir votos para os mesmos candidatos em todas as esferas. Uma engenharia que precisa ser observada assim. E o Braide, apesar de a gente estar falando, Pedro, que ele está calado, mas assim... Está se movimentando. Ele tem se movimentado. Ele pode estar calado, mas ele tem se movimentado. Recente ele esteve com o Kassab, que é o presidente do partido, e com a Elisiane Gama, que está aí boiando, sem saber para onde vai. Ela só sabe... Ela nem lembra de onde veio e agora não sabe para onde vai. Aquela frase que o Dino falava, né? Deus proverá. Eu acho que é isso que ela fala todo dia, né? Porque ela parece que tá perdida. Aí ela deve pedir a Deus todos os dias e Deus lá no final sustenta ela. E tem sido assim a vida da Elisiane, né? Literalmente. Ela tem sido... A eleição dela para o Senado foi mais ou menos isso. Veio depois de uma decepção muito grande, numa candidatura para a Prefeitura de São Luís. Quase ganha, né? Ela estava ali, chegou a estar em primeiro, configurar em primeiro. No primeiro momento, mas aí o resultado das urnas foi desastroso para ela. E mesmo assim, 2 anos depois, ela se elege senadora. Dentro de um contexto político também que... em futebol e política, você tem que ter esses elementos também de sorte, né? Uhum. Não basta ser lá um bom jogador, mas tem que ter esse elemento de sorte também. E assim, naquele momento, a gente tá até fugindo um pouco, mas naquele momento, viu, Matias? O Everton meio que queria a Elisiane porque ele acreditava que ia fazer um senador do lado de Flávio Dino e um senador do lado do grupo Sarney. E ele achava que a Elisiane seria a não eleita, né? E aí, mas por um erro estratégico do senhor Carioca,
que fez um jornal impresso no jornal Estado do Maranhão, detonando o Everton e a Elisiane. Eles se juntaram ali no final e fortaleceu os dois, né? Os dois começaram a pedir voto pro outro e o Flávio Dino também entrou de cabeça e os dois foram eleitos. Exatamente. Bom, mas aí é o seguinte, voltando aqui pro Eduardo Braide, ele tá se movimentando, ele tá calado, mas ele tá se movimentando. E isso, mais na frente, não tem uma influência, Pedro? Tem, mas assim, eu acredito, até vejo que ele pode ficar calado, mas ele tá conversando com quem? Tá conversando só com o Kassab? Porque o Kassab... A grande pergunta é, dentro disso aí, com quem ele está conversando? Ele está conversando com o Flávio Dino e seus... Sim, com o Otelino, o sonho de Otelino é que ele seja, né? Porque o sonho de Otelino é que ele seja o candidato ao governo e ganhe. Porque ele não quer o Felipe candidato, né? Ele não quer o Felipe candidato. Porque se o Felipe for candidato, ele vai ser, no caso, se ele fosse o candidato do grupo do Flávio Dino, do Carlos Brandão, ele seria um candidato no cargo. Então ele seria reeleito, né? E aí teria só uma vaga para o Senado e essa vaga é a vaga da Ana Paula, que pode ser dele ou ela ir para a reeleição. E sendo um acordo aí com o Eduardo Braide, se ele cumprir acordo, que ele não gosta de cumprir, ele pode estar negociando essa vaga em 2030 com o Braide eleito, né? Então ele está visando a sobrevivência política da sua família, né? Não vou falar nem grupo, que ele gosta de falar da família dos outros, ele também coloca ali toda a sua família na política, então ele está vendo a sobrevivência ali dele poder ser senador em 2030, a Ana Paula ir para deputada federal ou estadual, não sei como vai estar a configuração lá, e ele assumir o Senado Federal, ser o candidato governista, caso o Braide ganhasse. Então, com quem ele está conversando realmente? Porque ele não conversou com a Luísa. Não sei se conversou com o Kleber Verde, né? Mas a gente já vê uma aproximação do Kleber Verde ali com o seu partido vai com o Carlos Brandão. Bom, então são esses os acertos e erros do Eduardo Braide. São, dependendo do ponto de vista, ficar calado quanto à sucessão e a manutenção do perfil aí que ele não tem, ele é da política ou do outsider chamado. E os erros são os mesmos, dependendo do ponto de vista. Pois é, e a manutenção desse perfil como erro, ela não vai vingar aí no Maranhão, que é como você disse ainda agora, que a política aí nos grotões aqui no Maranhão, ela vai cobrar essa aproximação maior, essa afinidade dele com a política. E eles, mesmo tendo aquela expectativa de poder, é uma expectativa de poder que eles não terão a certeza de que vai ser cumpridos os acordos pelo histórico já do Eduardo Braide, justamente pelo fato aí dos acordos não cumpridos aí com quem ajudou ele a chegar na sua primeira eleição, como é o caso do PDT, como é o caso do Neto Evangelista, do Wellington do Curso, do Iglesias e tantos outros. Muito bem. Felipe Camarão, vice-governador do estado, erros e acertos. O primeiro acerto, manter a sua pré-candidatura. Isso. A gente enxerga aqui, ele teve muitas baixas, né? O Felipe teve muitas baixas, aí pegou porrada de todo lado, mas também porque botou prego que muito aparece, né? Quer ser martelado. Então, por conta disso, ele teve muitas baixas e ele mesmo assim, ele acerta em deixar ainda o seu nome nesse debate político, porque se ele abandona agora uma candidatura, ele se enfraquece muito, ele vai se apequenar e chegar assim, o que vai sobrar pro Felipe? Ser candidato a vereador de São Luís, né? Então ele acerta em ainda se manter no jogo político e dizer que é candidato ao governo do Maranhão, e até agora ali o partido tem dito que ele realmente tem na eleição interna do PT, dizem que uma das propostas é a candidatura própria. E aqui talvez o erro nesse aspecto de manter a sua candidatura, porque aqui é um acerto, que a gente está colocando como um acerto. Mas o único erro que teria aqui nesse aspecto seria assim, o fato dele ter avançado muito o sinal. Ele manter uma candidatura, mas não se comportar dentro ali do grupo. A gente colocou isso como erro, que na verdade é queimar a largada. Ele queimou a largada lá atrás, não agora. A gente falou ontem, inclusive, na Verdes Mares,
sobre o que um vice tem que fazer. Isso. Não existe um modelo mais perfeito para um vice, um modelo de comportamento mais perfeito para um vice do que o do Carlos Brandão quando foi vice de Flávio Dino. Sim. O vice é exatamente para isso. Ele pode continuar fazendo o trabalho político dele nos bastidores, mas desde que ele não desde que ele não ultrapasse, desde que ele não ofusque o brilho do chefe, do mestre. Eu não quis colocar assim porque porque é a lei do livro, do poder, lei do poder. Mas assim, o papel do vice é deixar que o titular brilhe. Ele não pode brilhar mais do que o titular. É a primeira lei do poder, né? É a primeira lei do poder. E, pelo que eu sei, o Felipe conhece muito bem as 48 leis do poder. Ele deve ter na cabeceira da cama dele, porque ele age muito em muitas situações, como se fosse um leitor assíduo das 48 leis do poder. Só que o mestre dele é outro. Aí só que é o seguinte, mas nesse contexto, o mestre é o Brandão. Não, sim... Tudo bem, mas assim, nesse contexto que a gente está falando, de uma viabilização de uma candidatura com o apoio do governador, sim, que é, no caso, o chefe, ele tem ofuscado, ou ofuscou muito, ou tentou ofuscar muito o brilho do chefe, que era o Brandão. E foi bem aí o erro dele. Porque ele poderia muito bem, estou trabalhando aqui, mas chegou um momento que ele até falou isso, mas assim, eu dependo da orientação do Brandão, mas na semana seguinte ele já foi fazer alguma coisa sem a orientação do governador, né? Na questão de ser coordenador da campanha do Duarte Júnior, ele que se colocou. Ele disse na mesa lá, a gente tem que achar aqui o Brandão falando. Nós temos que achar um coordenador pro Duarte Júnior, tal, não sei o quê. Aí o Felipe falou assim: tô pronto, chefe, tô aqui, chefe. Então ele se colocou como coordenador e ele, depois de ouvir vozes, eles gostam de falar fantasma do passado, mas fantasmas do presente, depois de ouvir fantasmas do presente, ele desiste de ser coordenador do Duarte Júnior. Esse foi outro erro e eu nem coloquei aqui, mas foi um erro também que a gente trouxe aqui no Checkmate. Foi um erro, acho que um dos principais, mas a gente nem colocou, a gente está colocando mais na questão atual. O erro. Então, a gente acabou citando um outro aqui, que foi essa intensidade, essa falta de deixar que o chefe brilhe, né? Isso aí foi um aspecto. Mas ele teve um outro erro também, né? Esse erro, ele vem da antecipação da sua pré-candidatura, né? Porque quando ele antecipa a sua pré-candidatura, ele vai ter que ter uma exposição maior, tendo a exposição maior, ele vai ofuscar o Brandão. Então aqui a gente poderia ter colocado assim: o erro, antecipar a candidatura, e o acerto, manter. Manter, porque agora é o momento. Nesse momento que estamos aqui, o Brandão estava se movimentando. Mas ele estava se movimentando, ali tinha uma combinação do grupo que duas pessoas tinham que se viabilizar, que era o Everton Rocha e o Carlos Brandão, né? E o Brandão, ele tinha aliados levantando o nome dele. Um deles é o Milton Aragão, né? E outros que ali juntavam prefeitos para fazer atos políticos pelo interior. Então é um cenário um pouco diferente. Mas por que hoje talvez não tenha essa liberação de pessoas do grupo tentarem se viabilizar, né? Porque teve esse erro lá atrás de uma antecipação de candidatura e outros tantos, né? Perseguição, não conseguir, o Brandão não conseguir indicar nomes para outros poderes, que é sua prerrogativa, e tantas outras coisas. Bom, um outro erro aqui, um segundo erro, além desse de ter antecipado a pré-candidatura, seria apimentar o debate com ideologia. Ele começou ali na região do Munim, num debate com Rosário, né? Com o prefeito Calvé. Exatamente. Aquele debate ali foi onde ele começou a se perder ideologicamente. Aqueles tweets, não existe no Maranhão, apesar do Maranhão ser lulista, mas não existe esse espaço para esse debate. O lulismo aqui em São Luís ainda dá, aí tudo bem, mas passou dos estreitos dos mosquitos, mais uma vez eu digo, acabou.
ninguém tá... Existe um pouquinho de debate, mas quando o político, quando ele começa a mexer com isso, ele começa a se complicar. Em São Luís dá, em certo modo, mas Imperatriz ele perde muito voto. Pois né? Então, no segundo maior colégio eleitoral. Né? Ele perde muito voto até que São Luís. São Luís, o prefeito é conservador. Apesar de não dizer se é de direita ou de esquerda. Sempre em cima do muro? Sempre em cima do muro, mas o que está acertado justamente de não levantar um debate ideológico para uma candidatura majoritária. Né? Porque ele tem que ter voto dos dois lados. Mas o lulismo no Maranhão, ele não é pela ideologia, ele é pela barriga. O lulismo no Maranhão é pelo Bolsa Família, né? É da pessoa que teve o seu primeiro carro, então são por conta de programas sociais. Faculdade, que se formou. Mas não ideologia, é a prática do dia a dia, mas não tem. Como que vai ter um debate ideológico no Maranhão se não tem educação? Não tem educação. A pessoa não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Ela quer saber se vai ter comida do seu prato, quer saber se vai ter dinheiro para poder levar seu filho para a escola, pagar a escola do seu filho. E esse que é, na verdade, o debate ideológico no Maranhão. E o grande erro que eu vejo, Pedro, já pulando aqui e antecipando, do Felipe Camarão, que degringolou tudo, e por mais que ele esteja mantendo a pré-candidatura, isso aqui comprometeu muito. Qual? Esse terceiro erro, que é o de não dar... Está atrelado muito a questão de ofuscar o brilho do mestre também, né? Sim. De não dar demonstração para o grupo Brandão de confiança. Isso. Que ele poderia ser um homem de confiança. Isso. Essa dele se colocar como coordenador do Arte e depois, horas depois, retirar a sua coordenação, deixa uma desconfiança total, um clima de desconfiança total. E eu tenho certeza que se ele tivesse aceitado esse desafio de ser o coordenador da campanha do Arte Júnior, o Braide poderia ter ganhado, mas não teria ganhado dessa lapada toda de 70%. Poderia ter diminuído para 60%, para 51%, 52%, 55%. Então eu teve um prejuízo grande, né? E ainda sobre o debate ideológico, só voltando um pouco, esse debate ideológico dele que levou ele... No caso dos prints, porque ele, em um momento, ele recebe o governo do Carlos Brandão. Como que a pessoa ela assume o governo e ela vai procurar projetos para vetar, para ter desgaste político com a Assembleia Legislativa? Se eu assumisse, eu falava assim, o que tem para aprovar, para sancionar, eu quero sancionar a lei. Que eu quero, né? Eu quero tá aqui de boa com aí ele pega um projeto da Mical Damasceno e veta. Meu irmão, o Mical botou ele na mira. Todo dia sobe na tribuna para falar dele. Até o momento em que ele tanto levar a porrada da Mical, cai lá tinha intimidade com o jornalista e caiu nos prints. Falou demais. Falou demais. E a gente não... Se bem que não teve nenhuma proibição pra gente falar sobre isso aqui, mas não, com proibição ou não, o estrago já foi feito. O estrago já foi feito. A gente esqueceu de um acerto dele, Sim. Matias. Ele tem se aproximado das bases petistas. Por que isso é um acerto? Porque a gente também ouve falar que ele corre o risco de não ter o partido. Então ele tem percorrido todo o Maranhão, né, visitado os diretórios municipais para se aproximar da base petista, para fortalecer ainda mais o seu nome dentro do partido, né, e está fazendo isso em um momento que vai ter um processo eleitoral dentro do PT para escolher o próximo presidente estadual do PT. Bom, e dos diretórios também municipais. Laésio Bonfim. Esse acerta, esse erra. Aí você que vai dizer, um dos erros apontados aqui é não ter sido intimidado. Acerto. Um dos acertos, não ter se intimidado com a candidatura virtual do Eduardo Braide. Porque assim... Mas ao mesmo tempo a reação dele foi um erro. Porque lá atrás, né, se imaginava que
que no caso, o Eduardo Braide tiraria votos do Laézio, tipo assim, sugaria o eleitorado dele. Mas as pesquisas não mostraram isso, mostraram o Braide muito bem posicionado e o Laézio também com uma posição ali quase igual ao que ele teve de desempenho nas eleições passadas. Então essa não intimidação dele, ele acerta em ter continuado aí o seu sonho, que eu vejo como sonho, porque quando a gente falar aqui dos erros, vocês vão entender. Pois é, e o outro erro que também tá, o acerto que está relacionado é o gesto que ele fez para Braide, que também está relacionado a um erro. Porque a forma como ele se colocou ali pra... Me dê tua mulher, Braide! Que é isso, cara? Sabe, uma falta de orientação, como se dizem os mais velhos, te orienta, meu filho. Né? Uma falta de orientação mesmo. Que é isso? Foi até desrespeitoso a forma como ele falou para o Braide, me dá a tua mulher como vice. Pô, peraí. Mas aí ele também, além de ter esse episódio, que foi numa entrevista, quando a pessoa tá um pouquinho mais à vontade, ele também havia dito que, dependendo do cenário, ele poderia abdicar da candidatura dele para poder libertar o Maranhão, né? Então, ele faz esse gesto. Mas uma semana depois ele falou, eu não desisti de nada, não. Eu sou o candidato mesmo. Ou seja, foi da boca para fora. Foi. Da boca para fora, Então acaba que não sendo um acerto também, né? Meio acerto. Meio acerto. Se fosse genuíno. Não, se tivesse mantido, né? Genuíno. Se tivesse sido genuíno e mantido, né? Mas não demorou uma semana. Bom, erros. Essa falta de confiança do Laézio falar uma coisa, voltar atrás, falar, dizer, faz com que ele não tenha um partido com repercussão, com tempo, com estrutura, e nenhum grupo político. A gente não sabe quem é um grupo político do Laézio. São pessoas do campo da direita, conservadora, que não estão no poder, que querem chegar no poder, né? Então o erro dele é dele não ter partido. Ele tem um partido novo. Ele vai, não, tem um partido novo. Mas a prioridade do partido novo é alcançar a cláusula de barreira para o partido não sumir. Então, os recursos que o Novo deixou de usar esse tempo todinho, ele vai ser todo empregado no Brasil todo, inclusive no Maranhão, para poder ter candidatos a deputado federal para poder ajudar na quantidade de votos a alcançar essa cláusula de barreira. Então não vai sobrar troco para o Laézio Bonfim fazer uma campanha. E o Novo não tem tempo de televisão. Então ele tem que procurar um outro partido, pelo menos que ele saia pelo Novo, mas ele tem que ter um vice que seja de um partido que tenha estrutura, tempo de TV. Bom, o segundo erro aqui do Laézio está relacionado muito também à questão que foi é o contrário aqui, né? É negar a ideologia, é o contrário aqui do Felipe Camarão, por exemplo. Negar ideologia e divisão dentro do seu grupo. Essa parte da ideologia aqui a gente viu desde que o Laézio entrou na política. Uma hora ele era bolsonarista, outra hora não era. Ele era bolsonarista em todas as entrevistas. Por conveniência. Em todas as entrevistas, exceto na Mirante. Toda vez que ele ia na Mirante, que é onde tinha maior audiência, ele negava Bolsonaro. E aí, um certo senador mostrou pra Bolsonaro, aqui ó, teu candidato lá. Aí Bolsonaro cortou relações e não pediu voto pra ele aqui no Maranhão. Que se o Bolsonaro tivesse pedido voto pro Laézio, inclusive o PL foi com o Everton, né? Se tivesse pedido voto pro Laézio, talvez teria um segundo turno. Não teria ganhado, mas teria um segundo turno. O buraco seria mais embaixo, né? Então assim, ó, é um erro que vem desde que ele entrou no cenário estadual. E já teve reverberação por isso. Sim. Já teve consequência, né? E além disso, dentro disso mesmo, ele divide o seu campo político, porque ele ataca outros candidatos. Já atacou o Iglesias, né? O Iglesias nem respondeu ele. O Iglesias só ligou pra ele e falou assim, rapaz, pra que tu tá fazendo isso? Ele falou assim, se tu continuar nessa, tu não tem nem meu apoio. Ele falou assim, porque se Felipe Camarão for o candidato do Brandão, que na época ainda tinha essa expectativa, eu não vou poder te apoiar. Então, aí ele caiu um pouco na real
e meio que parou, né? A gente não sabe até quando, porque ele é muito instável. Ele parou de querer fazer essa divisão. Ele menosprezou também o Eduardo Braide. Se o Eduardo Braide é mesmo de direita, de esquerda. Então ele fica dividindo, menosprezando figuras que fazem parte do seu mesmo campo político. E isso gera o seguinte: a mesma coisa que gera no Felipe um certo incômodo por parte do eleitorado, principalmente o eleitorado que não é da ideologia dele, mas aí quando ele defende efusivamente a ideologia contrária desse eleitor, a mesma coisa acontece aqui com o Laércio, quando ele nega a ideologia, porque o cara fica assim, vem cá, mas o que ele é? Uhum. Né? Sim. E isso gera dúvidas na cabeça do eleitor, e principalmente quando ele vive esse zigue-zague aqui de vai e vem. Uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá lá. Isso não passa confiança para o eleitor. É um problema grave no Laércio, mais do que um erro, é um defeito que ele precisa corrigir. E o eleitor, e um pouco diferente do Felipe, é porque o eleitor de direita, esse movimento de direita, ele é mais novo, né? Ele vem do que? De 2014, 2012. Com a eleição do Bolsonaro. Começou ali naqueles movimentos de rua, né? É isso. Que foi para derrubar a Dilma. Começou na passagem lá de São Paulo, não é, né, pelos 30 centavos, sei lá, 50 centavos. Começou por ali. Então, ele não consegue unificar todas essas pessoas que têm um pensamento conservador de direita, que essas pessoas poderiam levá-lo a um segundo turno, e aí no segundo turno o negócio seria diferente, ele podia abandonar o discurso ideológico, né, e partir para as coisas práticas do Estado, e aí ele não transmite confiança nesse eleitor de direita, um pouco diferente do Felipe Camarão. Muito bem. Orleans Brandão. Cara, o acerto. Tem muito tempo. Agenda. Estamos aqui no... Não vai estragar o corte. Não estraga o corte. Bom, o acerto do Orleans Brandão, com você. O acerto, ele mantém uma agenda estadualizada, né? O Orleans Brandão, ele é secretário do governo Carlos Brandão, e ele mantém essa agenda em todo o estado. Então, o cargo dele permite que ele esteja nos 4 cantos, em todos os cantos do Maranhão. Então, isso é um grande acerto, porque ao mesmo tempo que ele está fazendo gestão, não deixa de se fazer política, né? Porque quando ele está numa pasta estratégica que consegue levar ações para os municípios, ele também já dá ali um gostinho de quero mais para os gestores, para os vereadores, para os prefeitos, e de que pode ser um governo Orleans Brandão. Então ele manter essa agenda o tempo todo no interior, levando ações, inaugurações, ordem de serviço, essa coisa toda, ele é um ponto positivo para o Orleans Brandão. Muito bem. E se torna aí um dos principais articuladores do Maranhão. Até mais do que quem está na articulação política e até na Casa Civil. Não, hoje as demandas todas políticas passam, na verdade, pelo Orleans. Sim. As pessoas, ninguém procura mais Rubão, o Sebastião Madeira. Se procura mesmo é o Orleans. Porque é quem está resolvendo. É quem resolve, então É o novo Bora Resolver? Tá resolvendo. Então, essa agenda estadualizada talvez seja o maior acerto do Orleans Brandão. E eu acrescentaria aqui um outro acerto, um outro grande acerto, que é essa postura dele. Sim. A postura dele estaria relacionado não questão de erros e acertos, mas mais a questão da qualidade, né? De erros e defeitos. Pontos positivos, negativos. Os pontos positivos e negativos. Mas a gente poderia colocar aqui como um acerto que é a postura dele. É uma postura conciliadora, é uma postura que está do diálogo, aberta ao diálogo, que é exatamente o que o Felipe Camarão tem, onde ele tem batido a cabeça com alguns setores. Sim. O Orleans conversa com todos os setores. Uhum. E o Felipe não. O Felipe, essa confusão dele com a Mical, isso aí já gerou
E continua gerando vários, já gerou desgaste e continua gerando vários desgastes. Isso. Tanto você fala desse diálogo, tanto em todos os campos, que o Laésio se incomodou com a efetivação do Orleans Brandão, né? Esse seu candidato, ele chegou a dizer que quando o governador ficou no cargo até o final, foi quando a oposição conseguiu chegar ao poder. Ele esqueceu um pouco da história, esqueceu do próprio Zé Reinaldo, que fez o Jackson Lago, conseguiu fazer o seu candidato sair vencedor das eleições. Então ele se incomodou, ele prefere, o Laésio prefere o Felipe Camarão porque ele quer esse debate ideológico. Muito bem. Os erros... Outro acerto. Tem outro acerto. Nos bastidores. A gente percebe. Tá. A gente percebe se as pessoas pegarem vídeos, até pode ir na rede social do Orleans, no começo do governo para agora, é outro personagem, é outro político, né? Então, nos bastidores, ele tem se movimentado para quê? Para se preparar para o debate, né? Que o debate vai acontecer no período pré-eleitoral, mais lá na frente, e eleitoral. Então a gente percebe uma postura diferente, né? Percebe a fala dele diferente e percebe que ele tem conseguido dominar ali todas as ações do governo em entrevistas, em falas. Muito bem. Os erros... Quais são os erros? O Cláudio já disse aí que já terminou o tempo aí. Tem tempo? Aquele salve especial para você. Estaremos de volta amanhã pela Verdes Mares FM São José de Ribamar. E na próxima quarta-feira, live pelo YouTube. Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder.